Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao 6º episódio do canal História e Política. No episódio de hoje abordaremos o significado e a importância do Acordo AUKUS. No último dia 15 de setembro, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália anunciaram a criação do chamado AUKUS, Parceria Militar Regional de enorme relevância. O acordo foi anunciado ao público em uma conferência virtual entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os primeiros ministros do Reino Unido, Boris Johnson, e da Austrália, Scott Morrison. AUKUS é o acrônimo formado pelas letras iniciais de cada um dos 3 países. O acordo é um dos mais significativos na área da defesa e segurança desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a revista The Economist, o AUKUS representa um grande rearranjo das placas tectônicas da geopolítica global. O acordo muda o jogo da política mundial. Embora na conferência virtual nenhum dos 3 líderes tenha mencionado explicitamente Pequim, o objetivo evidente por trás da nova parceria é o de dissuadir o expansionismo militar chinês na região do Indo-Pacífico. No último ano, China e os Estados Unidos têm se embatido em demonstrações de poder na região. Em agosto, os Estados Unidos realizaram o exercício Malabar, envolvendo as marinhas dos Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, os países da Aliança Quad. No mesmo período, foi realizado o exercício Large Scale, o maior desde 1981, simulando a possibilidade de uma guerra em múltiplos frontes. A China tem ampliado crescentemente a sua presença naval no Mar do Sul da China, região em que possui muitas reivindicações territoriais. O medo dos americanos é que a China se apodere de ilhas e feche os estreitos, interrompendo as rotas de navegação. Nesse mês, os Estados Unidos enviaram uma força-tarefa para o Mar do Sul da China, composta pelo porta-aviões Carl Vinson, transportando pela primeira vez na história os ultramodernos F-35C para a área em litígio. O AUKUS é uma iniciativa que se destina a contrapor o crescente poderio militar chinês no Indo-Pacífico. O acordo é uma linha vermelha, ou Red Line, buscando dissuadir a nação asiática de movimentos agressivos contra Taiwan e contra as ilhas que o país reivindica. O acordo permitirá à Austrália ingressar no restrito rol de países que detêm submarinos com tecnologia de propulsão nuclear, ativos muito importantes devido à sua autonomia, poder ofensivo e furtividade. Hoje, apenas 6 países no mundo detêm tal tecnologia: os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a China, a Rússia, a Índia e a França. O Brasil constrói com auxílio dos franceses seu primeiro submarino do tipo, o Almirante Álvaro Alberto. Ainda não está claro qual classe de submarino será construída de acordo com a parceria. Se os gigantes dos mares da classe Ohio, capazes de transportar ogivas nucleares, ou outro tipo. De qualquer maneira, a Austrália deverá obter um bom número dessas embarcações, aumentando consideravelmente o seu poder bélico. Após o anúncio da parceria, os Estados Unidos já concordaram em vender ao país os modernos mísseis Tomahawk para equipar seus destroyers da classe Hobart. O acordo prevê o aumento da rotatividade dos fuzileiros navais americanos já estacionados na Austrália. O acordo também inclui a cooperação de Washington, Londres e Canberra no desenvolvimento de sistemas bélicos com tecnologia de ponta, incluindo inteligência artificial e computação quântica. Tal como a Parceria Atlântica formada entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha nos anos de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, para se contrapor ao expansionismo alemão na Europa, o Acordo AUKUS promete ser o eixo de contenção da China no século XXI.
Durante a 76ª Assembleia Geral da ONU, o presidente Joe Biden fez questão de ressaltar a importância da Austrália, dizendo que os Estados Unidos não têm aliado mais próximo e mais confiável do que o país. Há anos a China vem construindo ilhas artificiais que vêm se convertendo discretamente em bases militares. A China também vem colocando em xeque a independência de Taiwan, lançando constantes incursões de seus aviões militares contra a Zona de Identificação Aérea, a chamada ADIZ. Críticos à China dizem que o país fala em diplomacia enquanto avança militarmente. A China já lançou 2 porta-aviões, o Liaoning e o Shandong, e atualmente constrói o terceiro. Novas evidências de satélite sugerem que a China pode estar construindo entre 100 e 200 silos para a nova geração de mísseis balísticos intercontinentais. Nos últimos anos, a Força Aérea Chinesa lançou 5 novos caças, enquanto os Estados Unidos lançaram apenas 2. A China avança na construção de seu caça de 5ª geração, o Shenyang FC-31, que poderá se contrapor ao americano F-35. Acredita-se que a China tenha 6 submarinos de ataque nuclear, com planos para incrementar ainda mais essa frota na próxima década. O orçamento militar de Pequim em 2020 beirou os 258 bilhões de dólares, um aumento relativamente modesto com relação ao ano anterior, de 1,9%, mas que representa uma elevação de 76% em uma década. Em anos recentes, tem sido crescente a tensão entre os Estados Unidos e a China. Obama, assim que assumiu a presidência, anunciou a sua doutrina de pivô para a Ásia como forma de se contrapor ao gigante asiático. Trump aumentou a temperatura ao dar início a uma guerra comercial e tarifária com a China. Biden adensou essa guerra ao instigar a OTAN a declarar a China como uma ameaça à segurança do Ocidente. Também são crescentes os atritos entre a Austrália e a China. Em 2017, o primeiro-ministro australiano Mark Turnbull acusou os chineses de interferência nas eleições nacionais. A Austrália levantou questionamentos acerca da segurança do envolvimento de empresas chinesas em tecnologias de 5G. A Austrália também levantou dúvidas acerca da origem do novo coronavírus, interrompendo a importação de carne chinesa. Em 2020, quando empresas daquele país foram alvos de ataques cibernéticos, a principal suspeita recaiu sobre a China. Em 2021, o governo federal australiano rescindiu um acordo firmado pelo estado de Victoria, no sudeste da Austrália, para aderir à nova Rota da Seda. A Austrália acusava os chineses de coerção econômica, com ameaças de retaliação em caso de não alinhamento político. Tendo tudo isso em mente, os Estados Unidos e a Austrália já vinham ampliando a sua cooperação militar. Em 2020, os dois países iniciaram a construção de um míssil hipersônico bilateral, o Sci-Fire. Durante os exercícios Talismã Sabre, realizados em Queensland em julho de 2021, os Estados Unidos realizaram pela primeira vez na história o disparo do ultramoderno míssil Patriot desde solo australiano. As reações internacionais à nova parceria foram imediatas. A China protestou violentamente. Em reação, a embaixada da China em Washington acusou os países de mentalidade da Guerra Fria e de preconceito ideológico. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian, disse
que o acordo mina seriamente as bases para a paz e a estabilidade regional, intensificando uma corrida armamentista. O jornal oficial do Partido Comunista Chinês, Global Times, afirmou que a parceria colocará a Austrália como alvo potencial das armas nucleares chinesas em caso de um conflito militar maior. Isso ocorreria, pois, segundo os chineses, seria muito fácil armar os submarinos construídos pela parceria com armamentos nucleares. A França de Emmanuel Macron foi o país que reagiu mais fortemente, sentindo-se traída. O país europeu havia assinado em 2016 com a Austrália um acordo para ajudar a construir uma frota de 12 submarinos elétricos a diesel da classe Barracuda para a Marinha Australiana, negócio de 56 bilhões de euros que acabou frustrado. O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acusou a Austrália de dar uma punhalada nas costas e os Estados Unidos de traição. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, tentou colocar panos quentes, mas o estrago estava feito. Como consequência do acordo AUKUS, a França ameaça rever a sua participação na OTAN. Vale lembrar que a França já saiu da OTAN uma vez. Em 1966, o general de Gaulle tomou a decisão de retirar a França do comando integrado da Parceria Atlântica. A França também interrompeu imediatamente as suas negociações de defesa com os britânicos. Uma reunião de Florence Parly com o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, em Londres essa semana foi cancelada. Portugal e a União Europeia solidarizaram-se com os franceses. A Índia de Narendra Modi também demonstrou preocupação com a parceria, temendo que a aproximação com a Austrália levasse os Estados Unidos a despriorizar o Quad, parceria na qual a Índia tem papel predominante. A França ameaça agora aproximar-se da Índia, cooperando para a construção de submarinos nucleares indianos. Como decorrência do AUKUS, a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU em Nova York transcorreu sob um clima tenso. Segundo o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, será impossível enfrentar os desafios dramáticos em economia e desenvolvimento enquanto as duas maiores economias do mundo se enfrentam. Segundo Guterres, Estados Unidos e China podem criar um problema muito menos previsível e muito mais perigoso do que a Guerra Fria. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!